Imagine o mundo acordando e descobrindo que o interruptor da energia global foi simplesmente desligado. Não é ficção científica, é a realidade brutal que se desenrola agora lá no Estreito de Hormuz. O fornecimento global de energia acaba enfrentando a maior interrupção da história moderna. E sabe qual que é o motivo? É um impasse que parece saído de um pôquer de altíssima tensão. O Irã, sob o peso das sanções, propôs um acordo que parecia ser a luz no fim do túnel, mas Donald Trump acaba de dar um não retumbante. O que o presidente viu nesse documento que o fez preferir o risco de uma guerra total a um cessar-fogo diplomático? O mundo segura o fôlego porque a próxima jogada pode não envolver canetas, mas mísseis. E o que ninguém te conta é que essa rejeição não é só sobre petróleo, é o início de um efeito dominó que está rachando as alianças que garantiram a paz nos últimos 80 anos. E o preço da sua vida e a segurança da sua família viraram moedas de troca. O pior cenário não é apenas possível, ele já começou. Para você entender a gravidade desse não, precisamos mergulhar no que o Irã colocou na mesa. Eles simplesmente ofereceram algo que, para qualquer analista sensato, seria uma vitória diplomática imediata. A reabertura total do Estreito de Hormuz. O estreito é a jugular do comércio mundial. Por ali passa o sangue que acaba alimentando indústrias e transportes em todo o planeta. O plano iraniano era simples: cessaria o bloqueio naval imediatamente, permitindo que o fluxo de energia voltasse ao normal, sob a única condição de que as discussões sobre o programa nuclear fossem movidas para uma etapa posterior. E sabe qual que é a resposta de Trump? Foi, de fato, ceticista e agressiva, classificando a proposta como insuficiente e perigosa. Ao rejeitar essa saída, os Estados Unidos disseram não à estabilidade dos mercados e à segurança dos seus próprios aliados. E essa tática de tudo ou nada levanta uma questão perturbadora: que o objetivo é realmente a paz ou nós estamos assistindo a uma busca deliberada pelo confronto, independentemente do preço que o resto do mundo terá que pagar? Enquanto diplomatas tentam processar o impacto dessa rejeição, a tensão transbordou para dentro da própria OTAN. E o alvo da fúria de Trump dessa vez é a Alemanha. O chanceler Friedrich Merz, ele não mediu palavras ao criticar a falta de estratégia americana, sugerindo que os Estados Unidos estão sendo humilhados pelos negociadores de Teherã. Merz, ele argumenta que o Irã joga um jogo psicológico brilhante, faz os americanos viajarem o mundo para voltarem de mãos vazias enquanto o bloqueio sufoca a Europa. Imagina a cena: o maior aliado dos Estados Unidos no continente europeu acusando publicamente o presidente americano de ser um amador no tabuleiro internacional. Trump não se limitou às palavras, ele decidiu usar o poder militar dos Estados Unidos como ferramenta de retaliação política contra um país aliado. O que acontece quando o líder dos Estados Unidos decide que a lealdade de décadas vale menos do que uma resposta atravessada numa rede social? O que vem a seguir enviou ondas de choque por todo o continente europeu. E é claro que a decisão ela foi drástica e imediata. 5.000 soldados americanos devem deixar o solo alemão em até 12 meses. O número pode parecer pequeno, mas o simbolismo militar e também político é devastador. A Alemanha abriga a espinha dorsal das operações americanas lá na Europa, com bases como Ramstein, que funcionam como centro nervoso para qualquer resposta rápida às crises globais. Ao ordenar essa retirada em meio à guerra no Irã, Trump não está apenas punindo Merz, mas ele está sabotando a própria infraestrutura de defesa do Ocidente. A mensagem de Washington para a Europa é cristalina: se vocês não nos apoiam incondicionalmente nas nossas guerras, vocês estão por conta própria. E o ministro da Defesa alemão Boris Pistorius, ele tentou manter a compostura, afirmando que a saída era previsível. Mas por trás das portas fechadas, o clima é de traição.
E essa rachadura na OTAN é o presente que o Irã sempre sonhou. Se os Estados Unidos estão dispostos a abandonar a Alemanha por causa de uma crítica, quem garante que aparecerão se o conflito real estourar na fronteira europeia? O isolacionismo de Trump não parou na Alemanha, ele também abriu uma lista negra de aliados que podem ser os próximos a verem os soldados americanos partir. O presidente sugeriu que a Itália e também a Espanha estão na mira. E sabe qual que é a justificativa? Segundo ele, esses países não ajudaram em nada e foram horríveis ao se recusarem a participar das operações navais para reabrir o Estreito de Hormuz. É uma visão de mundo onde a diplomacia é uma transação comercial e se você não luta, a minha guerra hoje, rompo o contrato de proteção amanhã. Sem o guarda-chuva militar americano, a Europa não experimentava tal vulnerabilidade desde o fim da Guerra Fria. E o mais irônico é que essa desunião ocidental é exatamente o que dá ao Irã confiança para manter o bloqueio. Eles perceberam que o bloco monolítico do Ocidente está, na verdade, se esfarelando por dentro. E o risco é que, ao tentar punir os aliados, os Estados Unidos acabem entregando o controle das rotas, principalmente de energia globais, para seus adversários de bandeja. Agora, para você entender o impasse nuclear, é preciso olhar para que o Trump acaba exigindo e que o Irã se recusa a entregar sob pressão. A condição americana ela é absoluta. Nenhum fim de hostilidade sem garantia verificável de que o Irã nunca obtenha uma arma nuclear. Parece um objetivo nobre, mas a forma como está sendo buscado, rejeitando passos intermediários, acaba produzindo o efeito oposto. O Irã, sentindo-se encurralado, tem todos os incentivos para acelerar o seu programa com uma apólice de seguro contra uma invasão. E ao dizer não, o Trump optou por manter o mundo refém da escassez de energia em nome de um acordo perfeito, que pode nunca chegar. É uma aposta de altíssimo risco, onde o custo do fracasso não vai ser pago pelos políticos lá de Washington, mas por cada cidadão que verá o custo de vida disparar a segurança global se dissipar. Agora, nós estamos assistindo a um jogo de nervos onde a paciência acabou e a arrogância tomou lugar da estratégia. O bloqueio iraniano lá no Golfo Pérsico já ultrapassou mais de 2 meses e o que era uma tensão regional acabou se tornando um estrangulamento global. O Irã permitiu apenas que as suas próprias embarcações circulassem, criando ali um monopólio forçado nas águas mais importantes do planeta. E em resposta, os Estados Unidos impuseram seu próprio bloqueio aos portos iranianos, transformando a região em um cerco mútuo. Agora, é uma situação de olho por olho, que está deixando o resto do mundo cego. Você já parou para pensar que nós estamos a apenas um incidente de um apagão total? O preço do barril acabou atingindo níveis que desafiam a lógica econômica, ameaçando mergulhar o planeta em recessão profunda. E o colapso não é mais teoria, ele está sendo alimentado, principalmente pela recusa em buscar um meio termo enquanto ainda há tempo. E a aposta de Trump é que o Irã quebrará primeiro, mas e se a economia global quebrar antes? Com isso, a crise diplomática entre os Estados Unidos e a Alemanha acabou atingindo um nível de toxicidade pessoal raro entre aliados democráticos. Quando o Trump usa redes sociais para dizer que a Alemanha está indo mal economicamente e que seu líder não sabe do que fala, ele não ataca apenas um político, ele acaba desvalorizando uma nação inteira. Então o chanceler Merz, ele respondeu com fatos que Trump parece ignorar deliberadamente. E a Alemanha está investindo mais de 105 bilhões de euros em defesa até 2027, mais de 3% do PIB, superando de longe a meta da OTAN. Ou seja, a Alemanha faz o dever de casa, mas Trump continua a narrativa de inadimplentes. Isso acaba sugerindo que a motivação real não é o dinheiro, mas é o desejo de desmantelar as estruturas de cooperação multilateral. Nós estamos testemunhando o fim de uma era de 80 anos de liderança americana, substituída por um cada um por si, que só beneficia quem quer ver o Ocidente dividido e fraco. O papel dos mediadores internacionais antes
ponte entre as nações acabou tornando-se quase que irrelevante diante da postura de Washington. O Irã acabou enviando um cronograma detalhado através de intermediários, tentando mostrar ao mundo que está sim disposto a conversar mesmo sob fogo. Mas da Casa Branca, esse esforço foi recebido como desdém absoluto. E a estratégia de separar os problemas urgentes dos complexos foi descartada como tática de distração. Então, quando você fecha todas as portas diplomáticas para um adversário, você o empurra para o canto. E um regime sem saída é muito mais propenso a medidas desesperadas. O Trump acredita que a pressão máxima vai levar o Irã à rendição total, mas a história mostra que esse tipo de pressão gera resistência e radicalização. É um experimento perigoso feito com a vida de bilhões de pessoas, e o laboratório é o Estreito de Hormuz. Há um movimento silencioso nos bastidores do Pentágono que explica muito dessa agressividade do Trump na Europa. Os Estados Unidos, eles estão movendo as suas peças lá para o Indo-Pacífico para focar no que consideram o único inimigo real, que é a China. Para o Trump, o Oriente Médio é um pântano e a Europa é um fardo econômico. E o Japão é agora o único lugar no mundo com mais tropas americanas do que a Alemanha após os cortes. A Europa desesperada para salvar as suas indústrias, sendo forçada a escolher entre a lealdade a um Trump que a insulta e também a sobrevivência econômica através de acordos com Teherã. Essa é a armadilha geopolítica que a falta de diplomacia americana criou. O não de Trump pode ter sido o empurrão final para a Europa traçar um caminho totalmente independente e possivelmente oposto aos interesses dos Estados Unidos. A saída dos 5.000 soldados da Alemanha é apenas o começo de um redesenho logístico que cheira a retirada desordenada, disfarçada de estratégia. O dano mais profundo não é operacional, é na confiança. O Trump, ele insiste que a Alemanha é inadimplente, ignorando, é claro, que sob o governo de Merz, o país ele investe mais em defesa do que em qualquer momento desde a Segunda Guerra Mundial. Parece que não importa o que os aliados façam se eles não seguem o roteiro exato de Trump, são simplesmente descartados. Ao retirar as tropas da Alemanha e também da Romênia, os Estados Unidos sinalizam que o compromisso com a defesa coletiva é condicional e volátil. Isso não é apenas uma mudança de política externa, é uma renúncia ao papel de estabilizador global, deixando o mundo à mercê de quem tiver mais força bruta na região. O Irã observa cada detalhe dessa desintegração com satisfação e sabe que o tempo está a seu favor. Agora vamos olhar para as consequências práticas e também humanas desse impasse. O fechamento do Estreito de Hormuz não é apenas uma estatística financeira. É o motivo pelo qual o custo dos alimentos sobe em todos os continentes. A energia, cara, acaba encarecendo o fertilizante, o transporte e o processamento de tudo que acaba chegando à sua mesa. Nós estamos diante de uma inflação global artificialmente mantida pela recusa em aceitar um acordo de desescalada. A proposta iraniana, rejeitada, era a última ponte diplomática visível. Ao dinamitá-la, o Trump deixou o mundo com apenas duas opções: a rendição total de um regime ou um conflito que pode se incendiar todo o Oriente Médio. Quem ganha com isso? Certamente não é o cidadão comum que vê as suas economias evaporarem. A teimosia política está sendo vendida como força, mas o resultado parece cada vez mais um desastre anunciado. Um ponto que a mídia tradicional está deixando passar é a situação crítica da Romênia e do leste europeu. Os Estados Unidos também reduziram a sua presença militar nessa região, seguindo a mesma lógica de que os países devem prestar mais atenção à própria defesa. Para as nações que vivem à sombra da agressividade russa, essa retirada é um pesadelo geopolítico, tornando-se realidade. O Irã vê a hesitação americana e a briga com a Alemanha como sinal verde para continuar o bloqueio. E eles calculam que se a OTAN está dividida, os Estados Unidos não terão estômago para uma nova guerra longa no Golfo. E a estratégia de América primeiro está, na verdade, deixando a América sozinho em um momento onde o isolamento é sinônimo de perda de influência.
E o tabuleiro global está sendo redesenhado e os Estados Unidos parecem estar apagando suas próprias peças do mapa. Então a troca de farpas entre o Trump e o Mears sobre quem está sendo humilhado acaba revelando uma crise de identidade na liderança ocidental. Quando o Mears diz que os iranianos são mais habilidosos em não negociar, ele acaba apontando para uma falha na abordagem americana, que é a ausência de um plano B além da força bruta. E a resposta de Trump, atacando a economia alemã, é um clássico desvio de pauta para não responder à crítica central e a falta de uma estratégia de saída clara. Se os Estados Unidos perdem a autoridade moral e também estratégica sobre os seus aliados, perdem também a capacidade de liderar qualquer coalizão futura. O que sobra é um mundo onde as regras são ditadas por quem tem o maior bloqueio naval ou a maior ogiva, e não mais pelo direito internacional ou também pela diplomacia coordenada. Então, enquanto Trump acaba atacando críticos internos e externos, a estabilidade do sistema que os próprios Estados Unidos criaram estão sendo corroída em tempo real. Então, nós chegamos ao ponto crítico onde a diplomacia parece ter dado seu último suspiro. Os bombardeios de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã foram suspensos há algum tempo, mas esse intervalo não trouxe paz, trouxe um silêncio que está carregado de tensão militar, com a rejeição da proposta iraniana de liberar o estreito. E as cartas estão todas na mesa, mas nós sabemos que elas são as piores. E o Estreito de Hormuz tornou-se uma bomba relógio cujo cronômetro está chegando ao fim. E o Irã não vai recuar enquanto se sentir ameaçado de extinção. E Trump não vai aceitar nada menos que a capitulação total de Teherã. Fontes próximas ao Pentágono acabam indicando que o reposicionamento de tropas lá na Europa é uma preparação para um conflito muito mais amplo. E o mundo nunca esteve tão perto de um confronto direto entre potências desde a crise dos mísseis. Mas, desta vez, o árbitro parece mais interessado em ganhar a briga do que em apitar o fim do jogo. Agora, a verdade que nós precisamos enfrentar é que o mundo ele está mudando para um estado de caos e permanência sob essa nova diretriz de isolamento e confronto. E a rejeição do Trump à proposta iraniana foi o prego final no caixão da diplomacia tradicional. E se você gostou do vídeo, deixa o like, é extremamente importante você deixar o like, você ajuda muito na divulgação do canal. Quando você deixa o like, compartilha com seus amigos, deixa nos comentários a sua opinião sobre o tema, hype o nosso vídeo também, que você ajuda muito quando você hypa o YouTube, o algoritmo ele entende que esse vídeo é um vídeo relevante e ele vai mandar esse vídeo, esse conteúdo para mais pessoas e assim o nosso canal continua crescendo cada vez mais. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações, porque quando você ativa as notificações, de alguma forma o YouTube, quando a gente posta vídeo no canal, ele já te manda esse vídeo em primeira mão. E olha, se você ainda não é membro do canal, clica aqui, ó, seja membro, porque quando você se torna membro do canal, você começa a receber materiais exclusivos para membros e assim você não perde nada do que está acontecendo no âmbito da geopolítica. Até o próximo vídeo!